Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Seja Luz Podcast. Estamos começando mais uma edição. Eu não lembro qual é a edição, mas já passamos aí de 100 edições, graças a Deus. Sempre com muito conteúdo missionário, conteúdo cristão, conteúdo sobre missões. E você não pode perder a oportunidade de mais uma vez estar conosco aqui. Então, não deixe de compartilhar, compartilha com seus amigos, compartilha com seus contatos, para que cada vez mais gente conheça o nosso canal no YouTube, que também está cheio de outras novidades, novidades da campanha, outros vídeos. Mas hoje, quarta-feira, às 15 horas, você já sabe que tem um encontro marcado aqui no nosso Seja Luz Podcast. Então, compartilha aí. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Toda semana eu falo isso, mas é realmente muito especial. E é um ministério novo, né? Vamos dizer assim, um dos mais novos de missões nacionais. Mas já tem muita história, muita coisa para a gente conversar aqui. E nossa convidada é nossa missionária Débora Medeiros. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, muito Fique à obrigada. vontade entre nós, nossos telespectadores aí do YouTube. Eh, Nós queremos conversar sobre os sonhos da missão, mas também queremos conhecer você. Muito bem. Então, pode começar se apresentando, fique à vontade. Gente, boa tarde. Mais uma vez, é uma alegria imensa estar aqui, compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, por meio da minha vida, nos sonhos da missão. Então, desde já, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, é sempre um prazer compartilhar do que Deus está fazendo, porque eu reconheço que, de fato, Ele vem conduzindo tudo que tem acontecido na minha vida. Eu nasci num lar cristão por meio da minha mãe. Sempre estive envolvida nas atividades da igreja desde criança, envolvida com música, apesar de não ter uma sistematização de estudo, sempre estive envolvida ali no Ministério de Louvor, fiz parte do coro e fui crescendo dentro desse contexto, assumi a liderança do Ministério de Música, mesmo sem formação. Fui a regente do coro, mesmo sem formação, e aí Deus foi confirmando, né? Aos 21 anos, eu entendi de maneira clara o meu chamado, e até então eu entendi que seria para o Ministério de Música local na minha igreja. Eu sou da Igreja Batista Central em Bom Sucesso, pastor Djalmi Waldhelm, e que sempre foi assim um canal de bênçãos no direcionamento do meu ministério. E ali eu entendi que eu deveria fazer o seminário. E tive clareza que já seria o Seminário do Sul mesmo. Só que eu não sabia ler uma nota na partitura. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, eu preciso estudar para entrar na faculdade. E aí eu comecei a estudar aos 26 anos. Aos 26 anos. E aos 27 eu entrei no Seminário do Sul. Assim, né, paralelamente a isso, eu era de uma outra área. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, trabalhava na área de beleza. Comecei sendo manicure, cabeleireira, maquiadora, trabalhei com eventos, produções de noivas Uhum. e tinha uma empresa junto com a minha irmã. E engraçado que quando eu entendi o meu chamado, Deus me mostrou que eu deveria largar tudo. E assim, eu já fiquei desesperada porque eu achei que isso ia ser ali naquele momento, né? E até conversei com a minha mãe, calma, filha, Deus tem o tempo certo para tudo. Já era casada, eu tenho um marido, eu tenho um filho, sou casada há 15 anos. E compartilhei isso com meu esposo também, que é uma bênção. A gente entende o ministério como algo da família, né? E desde sempre a gente vem caminhando junto nessa construção ministerial. Paralelamente à música, sempre desenvolvi liderança de mensageiras do rei da igreja, de adolescentes, e isso tudo junto com ele também, nessa construção. E aí, eu entendi, esse chamado, mas eu entrei para o seminário aos 27 anos e no meio do seminário, no segundo ano de seminário, que eu tive uma experiência muito forte com Deus. Deus usou uma pessoa, a Raquel Abreu, que é uma ministra de música, hoje está no Espírito Santo, que é uma bênção na minha vida. E ela entendeu, não me conhecia, não tinha referência de nada. E aí ela entendeu que deveria me mentorear, me acompanhar. E aí eu saí da empresa. Aí larguei tudo, já no segundo ano de seminário, e me dediquei só a me preparar. E quando eu me formei, eu tive um direcionamento claro de que a minha atuação não seria apenas na igreja. Eu entendi que seria para fora da igreja. Eu sou nascida e criada na comunidade da Maré, inclusive a minha igreja é da Maré. Uhum.
Então, eu sempre tive envolvida dentro desse contexto social, né, de vulnerabilidade, de tráfico de drogas, e sempre quis ser também uma agente de transformação dentro desse contexto. Uhum. Na minha igreja já desenvolvia escola de música, na verdade, curso livre, né, que a gente chama. Curso de musicalização infantil para as crianças dentro de uma ONG, que é braço da nossa igreja lá, dentro da Maré. E aí eu entendi que seria por esse caminho. E aí Deus foi delineando, confirmando, e aí dentro do seminário, junto com as amizades que nós vamos criando, formando, né? Débora Cadmo, Joyce Leão, que estiveram comigo desde o início, na verdade estão ainda, né? Mas Uhum. estavam ali naquele início dos Sonhos da Missão. A gente começou a sonhar junto com diversos projetos, até que eh, eu entendi que era música e missões. Porque eu cheguei a estudar para abrir um CNPJ de terceiro setor, e aí Uhum. tentar pleitear verbas de governo, mas sempre a gente bate naquelas questões de ser confessional, não pode ter um cunho confessional. E eu Uhum. tinha clareza de que era um projeto missionário também. E aí Uhum. nós escrevemos um projeto que até então seria independente, em parceria com as igrejas batistas, e o sonho inicial era a Orquestra Juvenil Carioca Sons da Missão. E aí o Seminário do Sul seria esse local para a gente fazer os ensaios, as Uhum. práticas de Sim. conjunto, e mandamos esse projeto para o pastor Fernando Brandão. E aí, quando ele recebeu, assim, já foi um milagre ele ter respondido a minha mensagem, né? Porque ele disse assim, nossa, filho, eu recebo mais de 1000 mensagens no dia. E ele me respondeu no Sim. mesmo dia. Então, assim, você já vê o propósito de Deus Sim, nisso, né? desde o início, sim. E aí ele falou assim, nossa, eu sempre sonhei com música e missões. É isso, vamos conversar. E aí a gente marcou uma reunião, a gente apresentou o projeto. Só que nesse meio tempo, Deus direcionou pra gente já escrever algo para Cristolândia. Uhum. E quando nós chegamos aqui, ele viu o projeto escrito para Cristolândia, foi aquele chororô, né? Foi Uhum. aquele mover de Deus. E aí nasceu os Sons da Missão e Missões Nacionais. E ele disse: isso não vai ser um projeto só do Rio de Janeiro, isso vai ser um projeto de todo o Brasil. E aí foi aquele, né? Daquele jeito. Aquele ardor, e Deus foi direcionando cada passo. Sim. E o projeto nasceu, a gente ainda estava num contexto de pandemia, né? Porque foi Sim, 2021. sim, A gente completou agora em julho 4 anos de projeções da missão. Mas a gente ainda estava vendo como seria o mundo pós-pandemia. exatamente. Eu estava aqui, inclusive, ó, fiquei até Desde o início. arrepiada. Estava aqui na capela do seminário quando a gente lançou, com a live e tudo mais. E Sim. era uma coisa muito nova, né? Porque assim, a gente já, claro, né? Quem conhece Cristolândia normalmente já conhece o coro Cristolândia, que já Sim, é muito sim, histórico, né, já é sim. muito marcante. Uhum. Mas ter isso como uma base, né, uma teoria, uma base de fato que eles estudem, né, não só cantem as músicas, e os missionários já faziam isso muito bem, né, Sim. mas uma forma de capacitá-los, né, profissionalizá-los, né, também, que Aham. também é uma das vertentes. Mas eu acho que dá para eles ferramentas para eles fazerem aquilo com todo o know-how que precisa, né. Aham. Então queria que você falasse desse início, assim, como foi o primeiro impacto, né, porque a gente já tinha, começando na Cristolândia, a gente já tinha os corais, né, a gente começou aqui no Rio, mas logo se expandiu para os outros estados. Então me fala aí desse início do ministério. A gente começou assim, vamos fazer um projeto piloto no Rio, e depois de 6 meses a gente vai sentindo o desenvolvimento do trabalho para expandir para os outros estados. Foi 1 mês no Rio, no mês seguinte São Paulo, no outro mês Espírito Santo, no outro mês Distrito Federal, no outro mês Pernambuco. Foi, Desse assim, jeito. muito rápido. Sim. E, assim, não tem como, a gente não entender e enxergar que a mão de Deus está conosco desde o início, porque, como eu disse, eu comecei a estudar música mais velha, Uhum. né, então, eu não tinha conhecimento no meio musical. Porque os músicos se conhecem, um vai apoiando o outro, um vai, né? Sim. E aí eu chegava assim: de onde você é, filha? Tá, onde é que. Não, eu acabei de me formar agora. Tá, mas a gente já se conhece de algum lugar? De algum congresso? Não, nunca fui num congresso. Mas como assim? Então, assim, sabe, Davi? Lá no campo, então, sou eu. Deus pegou e fez assim. Então, assim, não tinha contexto, sabe? Dizer, foi indicação de fulano, de Beltrano. Sim. Foi Deus mesmo, foi Deus mesmo. Uhum. Então, a gente começou com a Cristolândia, no início a gente tinha muitos sonhos, até você falou essa questão de profissionalização e tal, a gente até sonhava com essa Uhum. vertente, mas hoje no desenvolvimento do trabalho, o que é
os Sons da Missão dentro da Cristolândia? A gente entende hoje que é uma ferramenta no processo terapêutico deles. Por quê? O tratamento ele é curto, né? Em torno ali de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, isso varia um pouco. E a gente entende que o desenvolvimento musical ele é a médio e longo prazo. Sim. Então, a gente traz a proposta de iniciação musical para que eles possam ter uma ferramenta que vai desenvolver o âmbito espiritual, porque assim, o que a gente vê, isso é em primeiro lugar, é o que a gente fala para toda a nossa equipe, né? Em primeiro lugar, a gente está comprometida com o evangelho. Nenhum professor entra dentro de uma unidade sem entender que precisa pregar. E assim, não é só por meio da música, pela letra da música, não. É palavra, sabe? É oração, é leitura bíblica, é uma aplicação e ter um olhar de sensibilidade espiritual para entender a necessidade do aluno, se ele está bem, se ele não está, precisa de uma oração, se tiver que parar a aula para alguma demanda de discipulado, a gente faz, tá? Então, em primeiro lugar, o nosso compromisso é com o evangelho. E às vezes, né, até as pessoas dizem assim: ah, mas o aluno já tem o discipulado, já tem o culto, já tem essa vertente da palavra. Mas às vezes o aluno está ali assistindo o culto todos os dias, às vezes sendo discipulado todos os dias, mas naquele momento ali ele se concentrou. Sim. Naquele momento ele prestou atenção. Então, o nosso objetivo é evangelizar. A música, ele é só um meio. E é muito engraçado como... engraçado, na verdade, não é a melhor palavra. É como é lindo de ver, né? Como os alunos se conectam com os professores. Porque os professores acreditam que eles vão conseguir, né? Então, assim, um professor que às vezes é profissional da área da música, né? E assim, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele se desprende e ir na unidade para ensinar. E aí o aluno vê isso, é uma afeição, é uma gratidão tão grande que ele tem no coração, que tudo que o professor fala, o aluno fica assim: não, professor, presta atenção. Então a gente não pode perder essa oportunidade do evangelho. Então, em primeiro lugar, é compartilhar o evangelho. Em segundo lugar, é trazer uma ferramenta terapêutica dentro do processo da saúde mental. E em terceiro lugar, é chegar no produto, porque a gente trabalha com música e as pessoas esperam ver. Então, essa coisa do desenvolvimento técnico, do ensino da música em termos de execução, da performance, para a gente é só uma consequência do trabalho. E o que a gente vê acontecendo dentro da Cristolândia é, de fato, o poder de Deus. Porque o tempo que a gente tem para desenvolver um repertório, uma apresentação, é surreal. Às vezes, 2 meses, 3 meses que o aluno tem contato. Então, assim, nesse tempo que eu venho desenvolvendo projetos sociais com diversos grupos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, eu nunca vi um desenvolvimento tão rápido, sabe? Então, assim, ver um aluno que pega uma flauta e tira um som na primeira aula e em 2 semanas ele já consegue tocar melodia lendo a partitura. O que é isso, gente? Não, um aluno de trompete que faz uma escala na segunda aula. Então, assim, o desenvolvimento natural musical, ele requer um tempo de maturação, de acomodação das informações e automatização dos músculos. Então, são muitas coisas. E que, assim, eles ali têm diversas questões emocionais, físicas, por conta dos efeitos de que a droga fez nos próprios neurônios. Então, tudo para dar errado, entendeu? Então, assim, não tem como a gente dizer assim, é Deus que faz isso. Não dizer que é Deus que faz isso, sabe? Então, assim, ali, o nosso objetivo é, se o aluno vai ter uma aula, ou se ele vai ter 20 aulas, não importa. Importa que a gente vai dar a oportunidade do compartilhamento do evangelho com uma abordagem diferente, que alcança corações, como em diversas aulas a gente já teve um momento de chorar com o aluno, de fazer um apelo e o aluno se entregar a Jesus na aula de música. Então, a gente entende que o propósito é missional, não é pela técnica em si. Então, a questão da profissionalização, ela pode vir como um periférico. O aluno viu nisso uma oportunidade e tal, mas o nosso objetivo não é profissionalizar. É, de fato, ser uma ferramenta de evangelização e apoio terapêutico, isso dentro da Cristolândia. E, assim, uma experiência que eu tive nesse ano que a gente chegou até a repensar, porque é muito difícil. Tudo é muito lindo, né? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Mas no dia a dia a gente vai enfrentando os desafios, as batalhas. E, inclusive, se você ainda não é parceiro dos Sons da Missão, de alguma maneira, agora especificamente em oração,
a gente faz esse clamor, que você coloque Sons da Missão na sua lista, no seu caderno de projeto missionário que necessita de oração, porque a oração é que nos sustenta. E é, porque é tudo espiritual, né? Então, assim, com os desafios, a gente pensa, será que é isso mesmo? Acho que a gente podia mudar a proposta na Cristolândia, talvez botar só banda, porque vai ser um pouco mais fácil de trabalhar. E esse ano o Espírito Santo falou assim, claramente ao meu coração, por meio daquela passagem onde Pedro sobe até o terraço e vê ali o lençol com os animais, né? E pega, come, e ele diz, não, eu sou judeu, não vou me contaminar, né? E Deus diz, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração dizendo, não diga que essa abordagem de trabalho não é para eles, porque o que acontece sou eu quem faço acontecer. Amém. Então, minha filha, vai e confia. Se não acontecer com você, outra pessoa vai dar continuidade. E, de fato, às vezes a gente olha e diz assim, não vai dar tempo, não vai ficar pronto, não vai dar. E o negócio assim, de uma semana para outra, o aluno já tá tocando. E a gente fala assim, gente. E aí, quando as pessoas veem os alunos dentro de um ambiente, de um teatro, né? A gente já fez aí diversos Uhum. musicais no Riachuelo, aqui no Rio. Eu ia falar justamente sobre isso, porque a gente lançou o projeto em julho e em Uhum. dezembro, onde a gente estava? No Teatro Riachuelo. Isso, assim, foi uma coisa surreal, sabe? E aí você vê eles dentro de um contexto de orquestra que nenhum músico que está estudando para isso às vezes consegue alcançar Uhum. e ver eles inseridos nisso, as pessoas olham e falam assim, gente, louvado seja Deus, glórias sejam dadas ao nome de Deus, e é esse o objetivo. Então, os Sons da Missão dentro da Cristolândia é essa bênção, sabe? Essa maravilha. E aí a gente ainda soma forças ao trabalho do canto coral, a gente trazendo um direcionamento de repertório, um trabalho de afinação. O nosso objetivo com o coro não é alcançar a divisão de vozes, um trabalho mais técnico, mas a gente traz uma proposta de trazer uma consciência vocal, uma proposta de afinação, alinhamento e identidade de repertório unificado para todo o Brasil, para a gente justamente não tirar a identidade do que sempre foi, né, Uhum. o coro da Cristolândia. Então, esse é mais ou menos o cenário do que a gente tem vivido Entendi. dentro dos Sons da Missão na Cristolândia. Muito legal. Você falou muito, né, sobre essa questão do missional, mas eu queria que a gente falasse também o que pega, eu acho que muito essa parte do social, é que uma coisa que a gente viu e a gente, enfim, Brasil todo viu, né? Como eu falei, a gente lançamos o Projeto Sons da Missão em julho, e em dezembro a gente estava no Teatro Riachuelo com coro, com orquestra, com centenas de pessoas nos assistindo, né? Foi um dia de semana, eu lembro que foi um dia de semana e aquela mobilização toda de Sim, foi uma gente. loucura. Aí a transmissão na noite de Natal, né? Foi a primeira vez que a gente fez isso, Sim, 2021 sim. foi bem especial. Mas eu queria que a gente falasse sobre como isso foi um dos assuntos, né, do pós, musical, de a visibilidade que tem dado aos nossos alunos, né. A gente vê, alunos da Cristolândia num contexto que eles se sentem muito envergonhados, que eles não se sentem parte, Sim. né. "Ah, eu não mereço estar aqui, eu não mereço, estar num teatro". E aí um dos testemunhos que foi muito marcante nesse primeiro foi o do Do Alessandro, né, que Alessandro. tá aí, Aham. nosso voluntário da comunicação, É. se estiver nos assistindo, um abraço para Uma bênção. Alessandro. Que Deus te abençoe, Alessandro. Amém. Que ele falou sobre isso, que há anos atrás ele estava ali naquele larguinho ali da frente do Teatro Riachuelo, né, na fonte, dormindo no relento, e naquele dia ele estava ali se apresentando no teatro. E aí a gente falou muito sobre isso, né, a invisibilidade social que acaba levando aos moradores de rua, né, aos usuários de drogas, que eles não se sentem parte. E os musicais, toda essa preparação, a gente vê o como eles se sentem especiais, né. Sim. Eu lembro que vocês também sempre fazem isso, das meninas, por exemplo, elas se arrumarem, serem Sim. maquiadas. Tivemos uma equipe de Isso é maquiadores. muito Isso legal. foi inclusive da empresa, né, que eu trabalho. Eu Aham. falei assim: "Gente, vamos mobilizar", e todo mundo: "Vamos embora". Vários maquiadores e elas assim: "Nossa, quanto tempo eu não me vejo linda Sim. desse jeito". Então, de fato, foi o que você está falando. Tem várias camadas, Uhum. né, e em todas elas o nome de Deus é glorificado, porque a gente olha, essa realidade e eles passam dos invisíveis para os emissores principais ali dentro do palco. Uhum. Então isso não tem a ver com, com qualquer outra coisa que não seja
graça, bondade e misericórdia de Deus, para que o nome dele seja engrandecido. Então, é Com um privilégio imenso fazer parte disso. Com certeza, com certeza. Mas se a gente pudesse ficar falando aqui, a gente ia falar horas sobre Diversos testemunhos, Cristolândia. São diversos, muitos, são porque de muitos. fato foi um início, né, bem marcante. Mas a gente precisa falar do que a gente já alcançou, outros projetos Sim, sim. com crianças, né? E aí eu queria que você me falasse aí o Pois é. avanço dos Sons da Missão com os É, projetos missionários. o Sons da Missão começou nesse objetivo, né, de atender a Cristolândia, mas hoje a gente está dentro de Missões Nacionais como um ministério mesmo de música, né? Assim, pensando nos ministérios de música dentro das igrejas, né? Vamos pensar, ele serve a diversas organizações, né? Sim. Crianças, adolescentes. Então, a gente está aqui hoje como uma espécie de ministério de música. Né? Então, além da Cristolândia, a gente atua dentro dos eventos especiais, dos aniversários, das campanhas Sim. e dos projetos também com as crianças. Né? E no âmbito crianças, hoje, nós atuamos no projeto Reino na Mangueira. E tem ali o objetivo de musicalizar por meio de flauta doce, canto coral. E já começamos com instrumentos de orquestra também, Legal. além da percussão, Uhum. que é algo também que traz a contextualização local, Perfeito. né? De todo o contexto ali do samba, né? Da mangueira. Então, a gente traz esses instrumentos para dentro do projeto, mostrando que todos os ritmos pertencem ao Senhor, né? E Ele é o dono de todas as coisas. O inimigo tenta usurpar isso, mas tudo pertence a Ele. Então, a gente também traz essa contextualização. E o Viver também vem dentro desse mesmo segmento, com o objetivo de musicalizar, flauta doce, lá a gente também tem o ukulele e o canto coral. Então, dentro do projeto infantil, como eu disse, na Cristolândia, né, a gente tem toda a visão de trazer o evangelho, então a gente leva isso para dentro de todos os projetos associados ao fazer musical. Bom, então essa é a realidade dentro das crianças. Então, além da Cristolândia, crianças, nós também temos a frente de trabalho que a gente lançou esse ano, que foi um sonho que a gente realizou, que foi a primeira edição da viagem missionária dos Sonhos da Missão. E esse projeto, ele tem o objetivo de proporcionar uma imersão musical com evangelização, e o foco é crianças e adolescentes, e podendo ter inscrições de músicos de diversos lugares do Brasil. Então, esse ano nós tivemos o lançamento na Vila Minha Pátria, né, ali em abril, e inclusive foi uma data assim super estratégica, porque foi associado ao aniversário da Vila. Sim. Então, foram aproximadamente 25 músicos. Nós tivemos Rio, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, reunidos ali, onde nós passamos 10 dias. E aí a gente faz oficinas de flauta doce, percussão, ukulele, canto coral, jogos musicais. E nós tivemos também uma capacitação de uma professora muito especial, serva do Senhor, doutora em educação pela UFRJ. E ela foi para fazer toda a estruturação da grade educacional e de capacitação para a equipe. Legal. Nós fizemos porque na Vila a gente não pode fazer uma abordagem direta, Sim, né? Então, nós utilizamos a coleção dos sentimentos de James Smith, que é um compositor, um escritor, ele é músico e também cristão. Mas essa coleção, ela não é cristã. Ela é uma coleção de livros infantis, né, que trabalha os sentimentos das crianças. E aí, cada um traz uma abordagem. Por exemplo, quando eu sinto medo, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto raiva e quando eu sinto alegria. E aí, a gente ia conduzindo cada aula em contação de histórias. Foram de 4 a 17 anos. E para cada faixa etária, a gente tinha uma abordagem diferente. E aí, a gente propunha atividades associadas ao desenho. O que você sente? A gente contou, por exemplo, uma história, né? Era coisa simples. Eu fico triste quando quando eu tô brincando, jogando bola com os meus amigos e a minha mãe manda eu entrar para casa, eu fico triste. Assim, é um personagem, né, que vai narrando cenas que ele fica triste, que ele fica com medo, que ele fica com raiva, e a gente trouxe a discussão. O que traz raiva, o que traz medo a vocês? Aí a gente propôs desenhos, atividades externas pela vila por meio de fotos. E para os maiores, a gente deu um desafio, porque assim, a gente não podia trazer a mesma abordagem de contação de histórias para os grandes, né? Sim. Mas aí a gente dizia, a gente vai produzir um filme. Legal.
Então, vocês vão fazer um filme dos desenhos e dos trabalhos que os menores estão fazendo. Só que, para vocês entenderem o contexto, a gente quer mostrar para vocês a história. Aí a gente contava a história. Uhum. Né? Não, eu tô contando só para vocês entenderem, né? E a gente vinha abrir o livro, e era impressionante porque assim, quando a gente achou assim, quando a gente estiver contando a história, os grandes vão ficar assim, né? Não sou criança. Aham. Mas não, como a gente disse que eles iriam produzir um filme e tal, eles ficaram assim Atentos. super atentos. Então assim, ao final, a gente fez uma produção de um vídeo, que inclusive não sei nem se a gente pode disponibilizar no final do podcast. De repente, será que dá pra gente Pode colocar? ser, pode. A Porque eu gente acho que pode. seria bem legal. E aí tem ali a narração com uma criança refugiada falando, e ela já fala o português super bem. Legal. E tem a associação. E no final a gente fez um fechamento. Diante de todos esses sentimentos, nós temos alguém que pode ressignificar, mesmo em meio à tristeza, ao medo, à raiva. Ele traz uma alegria ao nosso coração que ela não acaba e que ele consegue preencher o nosso coração com uma alegria que não tem fim. E é Deus. Deus a gente pode falar, né? A gente pode se Sim. direcionar a isso. Então, foi assim um mover tremendo de Deus Legal. ali, sabe? De diversos testemunhos das crianças, dos músicos que estiveram inseridos dentro desse contexto de confirmação de chamado, de despertamento para a vocação. Legal. E no sábado a gente finalizou com a festa de aniversário da vila, que já é a festa linda que normalmente tem, né? Com feira gastronômica, danças típicas e a celebração do culto da noite. A gente ficou responsável pela programação, com a orquestra, o coro dos missionários. E as crianças se apresentaram Legal. lá com o que aprenderam durante a semana. Então, assim, foi algo marcante, que inclusive, já deixo aqui o spoiler, Sim. da data do ano que vem, de Muito 17 a 26 de abril de 2026. Se você é músico ou conhece algum músico que talvez tenha o perfil para o campo missionário, é uma oportunidade de talvez aqueles músicos que já estão envolvidos nos ministérios das igrejas e que talvez não tenha entendido um chamado integral para ir para o campo, mas é uma oportunidade de vivenciar uma experiência missionária por meio dessa ferramenta que Deus tem te confiado. Então, já salva a data aí, acompanha as redes sociais, @Sonhos da Missão e os canais de missões nacionais também, que nós vamos dar mais informações em breve de como preencher o formulário, se inscrever e tudo mais. E eu vou aproveitar o seu gancho falando de convite, e já vou deixar um convite para quem está nos assistindo aqui no YouTube de Missões Nacionais hoje à tarde. À noite, a gente vai estar na vila. Pois é. À noite, nós estaremos na vila, Sonhos da Missão estará na vila. Nós teremos uma noite missionária na Vila Minha Pátria. A gente está recebendo na vila, essa semana, o conselho da CBB, Conselho Geral da CBB, né? Os executivos, os presidentes das convenções do Brasil estão fazendo as suas reuniões, mas também vivendo uma experiência missionária essa semana. E hoje à noite vai ser transmitido no nosso canal do YouTube. É a nossa noite missionária, vai ser uma noite muito especial, celebrativa, Sim. que a gente vai apresentar testemunhos. Então, você que nos assiste, já marca aí, logo depois da sala de oração, 7 horas, estaremos na Vila Minha Pátria e você vai poder acompanhar de casa. Sim. E aí, vamos continuar conversando aqui sobre o ministério. Eu queria falar uma coisa, assim, um parêntese, um grande parêntese, né? Que a gente vive também, né? Muitas pessoas falam, você, quando se dedica ao ministério, sua família vai ficar de lado. E você viveu um milagre na sua vida Foi. logo depois, né? Eu Sim. lembro que a gente estávamos na Assembleia no Espírito Santo, não sei se você se lembra, mas a gente estava conversando. Sim. Foi o primeiro ano do Sonhos na Missão na Assembleia, né? Na Aham. MBB e tudo mais. E você falou para mim do seu grande sonho de ser mãe, Sim. que ainda não tinha acontecido. Uhum. E aconteceu depois de você entrar para o Ministério Sim. da Criação, né? Do Sim. Ministério Sonhos da Missão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como foi essa experiência? Como tem sido, né? Porque agora Sim. Pedrinho tá por aí, é o nosso baby pequeno. missionário. Exatamente. Nosso baby missionário que tá por aí. Vai pra Luiz Eduardo Magalhães, já vi ele lá. Tava no acampamento de promotores agora recentemente. Sim. E vai com tudo, né? Vai. Assim, o Pedrinho é realmente um presente de Deus nas nossas vidas. Eu tinha um problema, né? Podia engravidar. Na verdade, tinha dificuldade, né? Uhum. Não sabia exatamente se era esterilidade. Na verdade, não. Mas a gente já estava tentando há alguns anos, já estava me preparando para fazer uma cirurgia. E entendi de Deus que não deveria fazer a cirurgia.
e decidimos confiar e descansar no Senhor. E no mês que eu iria fazer a cirurgia, eu engravidei. E, assim, uma das preocupações foram essas, né? Meu Deus, como vai ser? Viaja pra cá, viaja pra lá, e bate pra cá, e bate pra lá. Como é que vai ser uma criança dentro desse contexto todo? E algumas pessoas, inclusive, colocam isso como um empecilho, né? Do tipo, eu não posso porque eu tenho um bebê. Eu não vou porque eu quero ser mãe, eu quero... Já fica... A família, ela é uma instituição dada por Deus. A gente precisa ter equilíbrio e entendimento das prioridades, né? Então, assim, é Deus em primeiro lugar em nossas vidas, depois vem a família e depois vem o ministério. Então, eu tento equilibrar de maneira que consiga, que haja bênção dentro da minha casa nesse sentido. Por quê? Por exemplo, eu engravidei, né? E uma das minhas preocupações foram isso. Meu Deus, eu preciso voltar em 4 meses. Como é que vai ser isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter ajuda? Será que... A gente precisa descansar, porque o Senhor, de fato, cuida de todas as coisas. E eu lembro que eu pude juntar férias com a licença maternidade e tal, e eu tava já assim, meu Deus, é muito pouco e tal. E nesse meio do caminho, é até um testemunho para compartilhar. Deus disse, falou assim, não, você vai voltar em 4 meses. E eu ainda tinha mais 1 mês e meio para ficar em casa. E assim, eu queria ficar em casa. Mas Deus Sim. falou assim, você vai voltar antes. E eu entendi uma confirmação clara de Deus. E aí, quando eu voltei, eu assim, foi tão assim, algo de Deus mesmo, porque assim, o Pedrinho ia com a gente para as agendas, para as viagens, mas é você ter uma sensibilidade de equilibrar. Por exemplo, a gente estava numa agenda, né, numa determinada igreja. Acho que foi até PIB de Arraial do Cabo que nós fomos lá. E aí a gente estava com a equipe e tudo mais, eu iria tocar, porque normalmente eu sou a regente, né? Uhum. Aí quando eu voltei, quem estava me substituindo na regência era a Débora Cadmo. E eu tava para tocar piano. Aí, beleza, tudo programado para o culto começar, e o Pedrinho começou a chorar. Assim, aquele choro desesperador. E ele na época a gente não sabia, mas ele tinha a alergia à proteína do leite de vaca, ele era PLV. Então, até a gente descobrir o que era, ele chorava demais, ele gritava demais. Eram crises de cólica, assim, 8, 9 crises no dia, à noite. Então, isso foi um processo muito doloroso pra gente. Então, assim, meu esposo tava dando todo o suporte e tal, já tinha tentado dar o leite que eu tinha tirado, já tinha tentado fazer tudo, não conseguiu. Eu simplesmente falei assim, gente, eu vou dar atenção ao meu filho, porque aqui eu posso ser substituída, e lá não. Então, eu estava numa agenda, o culto acontecendo, e eu simplesmente fiquei dentro do berçário o culto inteiro. Eu só apareci no final para dar uma palavra para a igreja, agradecer o convite e entregar uma placa que na época a GECOM tinha pedido, a mobilização tinha pedido para entregar. Então, assim, é isso, sabe? É entender até onde você pode ir e até onde você pode. Então, assim, eu tenho procurado ter um olhar atento de equilíbrio, sabe? O tempo de qualidade para minha família, um tempo de qualidade para o meu filho. Qual é o limite dele? Tá forçando, sabe? Não, tá tranquilo? Ele não tá bem, então a minha prioridade é ele, e aí eu deixo de lado. Mas isso não significa extremo. Não, eu vou largar o ministério ou eu vou largar o filho, porque também tem gente que abandona o filho. Uhum. Não, meu ministério precisa de mim. Não, porque eu tenho que falar. Não, porque eu tenho que viajar. Não, porque eu tenho. Eu tenho desde que ele esteja bem. Sim. Se ele estiver bem e puder acompanhar, eu vou fazer. Se ele não puder acompanhar, aqui a obra é do Senhor. Uhum. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Aqui, esse ministériozinho aqui, se alguém fizer, os danos vão ser muito maiores. Não é que ele não vai ter, óbvio que vai ter. Deus Sim. cuida. Sim. Mas esse é um compromisso que ninguém me substitui. Então, eu acho que essa questão do equilíbrio, Sim. sabe? E a gente se cobra muito, né? O tempo inteiro. Você sabe muito bem o que é isso, né? Ai, olha, é muito difícil ser mulher. É um desafio muito grande. Mas Deus supre, né? A Supre. gente vê. É justamente isso que você falou. Eu fiz muitos planos também durante a minha licença Aham. maternidade. Ai, não, vai ser assim, 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 assim. Na prática é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Mais uma coisa que eu não posso negar e que fica claro. E quem
conversa comigo, eu acho que eu deixo isso bem claro em toda a conversa, é que Deus sustenta. Sustenta. Sustenta, orienta, direciona para saber onde a gente deve estar. Uhum. Levanta pessoas para Exatamente. ajudar, Exatamente. E graças a sabe? Deus por isso. Um abraço, inclusive, para a GECOM. Um abraço para minha equipe amada. É Ai, isso aí, é é. isso aí. Mas vamos voltar aqui, né? Falando sobre o Ministério com Crianças. Ano passado, né? O Ministério Sons da Missão, junto com as crianças, ano passado a gente também lançou uma coisa muito legal. Que esse ano Sim. está disponível já no nosso site Uhum. da campanha, que é Uhum. o nosso musical Sons do Brasil. Sim. Quem esteve no acampamento ano passado viu, né, lá em São Paulo. Mas quem esteve aqui no Rio esse ano viu uma musiquinha, né? Que a Ruth A veio, gente fez o musical apresentou. no acampamento do Rio Do também. Rio A também. gente fez Desculpa, eu também. estava de licença Sem problemas, maternidade. sem problemas. Eu achei que tinha sido só São Paulo. Mas ótimo. E aí, enfim, ano passado o pessoal conheceu, mas esse ano a gente está disponibilizando, né, para as Sim, igrejas. Então, eu sim. queria que você falasse um pouco de como foi produzir um musical, né? Já produziram alguns já para fazerem com as crianças, né? Mas a gente produziu todo um kit Foi autoral. autoral. Foi autoral. Então, assim, outro projeto que também era um sonho no nosso coração. E foi, assim, um trabalho de muitas mãos, né? Nós tivemos músicos do Rio, de São Paulo e do Espírito Santo na construção desse projeto. Então, uma produção completa que tem enredo de encenação, Uhum. tem partituras, arranjos, Sim. né? Tem a produção de playbacks, né? E os áudios As ali, as narrações, né? narrações, tá Sim, tudo completo, sim. né? Quem fez a produção pra gente foi o Jonatas Castro, da Abs Music. E assim, a gente viu de fato Deus conduzindo, porque é um projeto que, além de trazer um trabalho musical e missionário, a gente fez uma parceria com o Clubinho Missionário, Isso. né? Que também é um projeto de missões nacionais. E ali existem um personagem para cada região. Sim. E aí a gente abordou dentro dessa temática. A gente fazia uma analogia. Por exemplo, o Sudeste. Qual é a característica que a gente destacou do Sudeste? É uma região de grandes indústrias, de desenvolvimento, de, né, uma natureza belíssima, mas é uma correria, né? As pessoas não param, é aquela Aham. vida que não tem, né? Não tem dia, não tem noite. Então, mesmo em meio à correria, nós podemos encontrar em Deus a nossa paz, porque essa correria às vezes traz ansiedade, traz depressão, traz síndromes, mas Deus é a nossa paz em meio ao caos. O Nordeste é maravilhoso, as comidas, as belezas, mas tem um lado que assola o povo. Não são todos, mas é uma realidade a seca do Nordeste, né? E quando a gente olha para o homem, também tem um coração, também tem muitas vezes um coração que está seco. Mas Jesus é a água viva que jorra. Então a gente ia fazendo analogia de cada região com a Uhum. realidade do homem e a gente apresentou Deus como solução para todas elas. E aí a gente propôs ritmos regionais, né, para cada região também. Então, assim, a gente tem ali uma riqueza, né, de missões, do evangelho e cultural Sim. do nosso país. Então, as pessoas podem fazer esse musical com personagens, né, sendo a Pampita, sendo o Gibão, né, Uhum. seguindo todo esse enredo e abençoando as crianças das igrejas e de fora das igrejas também, porque dependendo do ambiente que você utilizar, você Sim. pode chamar as crianças da comunidade, do entorno da igreja. Sim. Outra coisa que a gente fez também, dentro do projeto com as crianças, foi fazer aulas de contextualização, de história, de geografia. Porque, assim, na nossa realidade, dentro das comunidades, algumas crianças não sabiam nem o que era região. Você fala assim, o Brasil tem quantas regiões? Oi? Então, a gente ensinou o que é Sudeste, os estados que compreendem o Sudeste, as brincadeiras típicas, as comidas típicas, os costumes. E aí, a gente propôs brincadeiras de cada região. A gente propôs uma festa com comidas típicas de cada região. Então, a gente ainda traz uma riqueza cultural, uma interdisciplinaridade por meio da música, Sim, utilizando sim. aí a história, a geografia e o contexto
histórico, social, né, do nosso país. Então, isso também fica como dica. Se você, de repente, quiser fazer esse musical na sua igreja, mas para além da apresentação em si, você utilizar os desdobramentos de cada região, em cada encontro, para trazer riqueza para as crianças dentro dessa interdisciplinaridade, eu acho que vai ser incrível também, né? Sim, Uma super sim, dica para as igrejas. sim. Isso está disponível no nosso site da campanha, que é o missõesnacionais.org.br/campanha. Lá em campanha infantil você vai encontrar lá, musical Sonhos do Brasil. Aí você vai encontrar o playback, Tudo. as narrações, o letrário, né? Tudo, o Sim. pacote completo. E é muito legal porque você pode usar. Você pode. O kit está pronto. É pegar, ensaiar com as crianças da sua igreja, ensaiar e reproduzir. Uma dica legal é porque nesse período da campanha a gente pega também Dia das Crianças, né? Que muitas igrejas fazem musical. Sim, Então, uma sim. dica legal é, de repente, dá tempo. Ó, a gente tá ainda final de Agosto. agosto, dá tempo de ensaiar. Dá. Não são muitas músicas, a gente Uhum. são E são fáceis, seis Sim, músicas. são 6 músicas e são fáceis São também. fáceis, então aplica na sua igreja que a gente tem certeza que vai fazer um grande movimento, vai ser legal. E assim, também uma forma de integrar as crianças cada vez mais na campanha, né? Com Na certeza, nossa campanha. com certeza. E falando de campanha, eu já vou deixar mais um convite. A gente tá aqui cheio de convites. É. Que na próxima semana a gente tem o lançamento oficial. O Sim, dia lançamento 1º. oficial. E teremos surpresinhas, surpresas. Teremos muitas bênçãos, na PIB de Campo Grande, no Rio de Exatamente. Janeiro, Mas transmitido para quem todo o quiser assistir, Brasil. todo o Brasil, na Rede 316 e no YouTube de Missões Nacionais. Contamos com vocês conosco lá, Sons da Missão presente, Cristolândia presente, vai ser assim, uma noite de Sim. grande celebração. E falando de crianças, né? Quem quiser ir e também levar sua criança, a gente vai ter um espaço lá na PIB de Campo Grande para o culto Kids. Então as crianças vão ter um culto para elas, né? Contextualizado para elas, Uhum. falando do tema da campanha Minha Pátria para Cristo. Sim, Teremos também a livraria, vai estar lá. Então quem ainda não garantiu sua camiseta já vai poder sim. garantir lá. Então não perca, dia 1º de setembro, é uma segunda-feira, na próxima segunda-feira, a gente vai estar junto lá na PIB de Campo Grande. E aí, eu queria que a gente falasse agora nossos planos para o futuro. A gente já falou algumas coisas, né? Já tem viagem missionária marcada. Sim. Temos mais um no fim do ano. A gente já falou sobre ele, né? Aham. Todo fim do ano. A gente não termina o ano Sem o musical. sem o musical Eu Sou Aham. Livre. A gente Já virou, enlouquece? já A gente enlouquece. a gente enlouquece, mas não pode, não, já virou tipo calendário de missões nacionais. Exatamente. E nós temos uma data. Temos. Vamos lançar. 2 de dezembro, anote em sua agenda. Será transmitido para todo o Brasil, né? Então, você que é do Rio vai ter a oportunidade, em breve a gente vai divulgar aí onde vai ser o local, endereços, horários, mas a gente já deixa para você salvar a data 2 de dezembro. Possivelmente deve ser 8 horas da noite, entre 7h30 e 8 horas. À noite. À noite, com certeza. E a gente vai dar mais detalhes para vocês. Então fiquem atentos que em breve a gente vai trazer mais informações. Mas eu queria que a gente falasse sobre um projeto que já estamos aqui gerando, né? Literalmente, está sendo a gravidez. Já há algum tempo já estamos nas gravações, o Sim. pessoal já sabe, a gente já tem agora uma data de lançamento. Mas eu queria que você Uhum. falasse como surgiu esse novo projeto que a gente vai falar agora. Certo. Durante esses 4 anos, a gente se deparou com o seguinte cenário, assim, né? A gente trabalha com músicos voluntários, a grande maioria. Nós temos uma equipe hoje, uma equipe abençoada, né? Laís Lima, que está atuando como auxiliar da coordenação. Hoje ela está ali em Luiz Eduardo Magalhães. Aí nós temos aqui no Rio a Miriam, a Winnie e o Alex, né? Uma equipe super pequena, né? Sim. Para tudo que a gente O Brasil desenvolve. inteiro, Então, a gente conta com quem? Com a equipe de músicos missionários que são voluntários, né? Então, assim, a gente tem ali na representatividade do Espírito Santo a Alda, no Distrito Federal, o ministro de Música Henrique Lino e a ministra de Música Poliana. A gente tem em Pernambuco a Fernanda. É isso, a Laís em DF, a São Paulo, hoje a Laís estava respondendo por São Paulo também, Sim. a gente não tem ali ainda uma coordenação, mas tem os nossos missionários que atuam ali, o irmão Wellington, o irmão Léo, e assim uma equipe de outros missionários que atuam nos estados. Sim. São voluntários, né? Então, assim, diante desse cenário, a gente viu a seguinte demanda. Ou o músico
é muito bom, mas ele tá super envolvido nos ministérios dentro da igreja. E aí, assim, são atividades em cima de atividades. É quando Sim. você pensa, você pode. Assoberbado, né? Você Totalmente. pode, ai, poxa, eu queria tanto, minha irmã, mas eu já tenho um compromisso, eu já tenho. A gente não conta, não consegue contar. Ou às vezes é aquele jovem que tá assim com o coração ardendo, eu quero largar Sim. tudo e eu quero ir pro campo, aquela coisa. Mas a gente tem um recorte que é específico na área técnica da música. Então, às vezes, eu sei um pouquinho, mas eu não sei ensinar, eu não sei muito partitura, eu não sei. Então, tem aquela limitação. E aí, para preencher esse gap, né, a médio e longo prazo, Deus colocou um sonho no nosso coração, trazer uma capacitação para dentro das igrejas. Porque esse foi o objetivo inicial, né? A gente trazer um despertamento e capacitação para essa nova geração, para que eles possam ter acesso à ferramenta de iniciação musical por meio de um curso sistematizado, mas não só a técnica, mas uma frente de curso também que abarque propósito e missão, para que eles tenham ali fundamentos da fé cristã e também missiologia, porque eles vão ter ali o desenvolvimento técnico, tá? E o que eu faço com isso? Eu tenho uma responsabilidade com isso. E a minha responsabilidade é na grande comissão. Então, eu vou colocar essa ferramenta à disposição da obra do Senhor. Então, é um projeto que traz uma proposta de iniciação musical para dentro das igrejas. Olha aí, a grande oportunidade. Né? Então, a gente vai fazer uma implementação onde as igrejas serão polos dos Sons da Missão, né, que se chama Sons da Missão nas igrejas, e a gente vai fazer um trabalho por meio de videoaulas, mas vai ter toda uma estruturação. Não vai ser só por meio de videoaulas, vai ser híbrido. O aluno vai até a igreja local para assistir as aulas, ele vai ser acompanhado por um monitor. Então, a gente vai ter uma série de relatórios, e de atividades, e de avaliações, enfim. Vai ter toda uma estruturação para que o trabalho seja efetivo. E, paralelamente a isso, nós estamos sonhando com outras possibilidades, né? Outros desdobramentos, que esse adolescente que vai estar inserido nesse contexto, oportunizar ele visitar os projetos sociais, os projetos missionários que atuam com a música, fazer parte das viagens missionárias, por exemplo, que a gente foi para a Vila, a gente sonha para o sertão, a gente sonha para os ribeirinhos, a gente sonha para o sul. Você imagina essa nova geração podendo, não, eu quero fazer parte dessa viagem missionária. Então, é tudo junto e misturado ali, entendeu? Então, é um projeto que a gente está sonhando, tá? Em lançar. Inicialmente, vai ser interno para missões nacionais, para os projetos de plantação de igrejas. Mas, logo, logo, a gente vai abrir para que todas as igrejas do Brasil tenham acesso. Então, assim, a ideia é que a gente lance no ano que vem, tá? Já aberto para as igrejas no próximo ano. Muito bom. Então, fiquem aí na expectativa, acompanhem Missões Nacionais, acompanhem Sons da Missão nas redes sociais, que em breve teremos E, acima de novidades. tudo, vai ser gratuito. Olha isso. Então, assim, isso vai ser uma resposta de oração a um clamor das igrejas. Sim. Né? A gente fez em reunião com o pastor Fabrício, né, o nosso diretor, e assim, foi um divisor de águas na construção de todo o projeto. E uma coisa que ele disse foi, minha irmã, hoje 62% das igrejas batistas tem até 60 membros. Até 60 membros. Então, quando a gente olha para as coisas em comum, né, entre elas, uma delas é a falta de estrutura na parte musical. Então, assim, ou não tem ninguém para cantar, ou é aquela coisa assim, sabe? Então, isso traz uma resposta para dentro, não só dessas igrejas pequenas, isso vai ser aberto para qualquer igreja que queira implantar, mas, obviamente, com foco principal nas igrejas pequenas, né? Que não tem como desenvolver esse trabalho. Então, isso vem atendendo a uma necessidade, sabe? Das nossas igrejas. Então, vão ter 3 categorias: banda, violão, teclado, baixo, bateria, instrumentos de orquestra, sopros, flauta transversa, clarinete, sax alto e tenor, trompete, trombone, e cordas friccionadas, violino, viola e violoncelo.
Vão ser essas 3 categorias, o curso terá 1 ano e meio de duração e as igrejas podem implantar isoladamente. Pode ser só banda, pode ser só sopros, pode ser só cordas ou pode ser as 3 categorias, entendeu? Então, em breve, a gente vai dar mais informações Uhum. de como se inscrever, de como fazer parte, como implementar. E eu tenho certeza que Deus vai operar grandes maravilhas Com certeza. por meio desse trabalho. É um curso muito completo, né? 1 ano e meio que você falou. E completamente gratuito, né? Sim, Hoje em a dia, gente vai lançar a semente, né? Porque a gente vai startar. 1 ano e meio é dar aquele start, ensinar, claro. entender o instrumento, como é que funciona. Ah, beleza, entendi. Já tenho aqui algumas ferramentas para começar a tocar na igreja, para começar a desenvolver um trabalho. E aí a igreja vai olhar para aquilo e vai dizer assim: eita, você aprendeu com esse cursinho É, de missões nacionais? sim. Aí a pessoa vai dizer assim: foi, pô, tem futuro, tem talento. Então, vamos Vamos investir. investir. Vamos enviar, sabe? Seja para um curso técnico, seja para um seminário do Sul, seja para outros seminários, Sim. né, que estão espalhados por aí, né? Seja um professor particular que vai olhar e vai dizer assim: nossa, Tem você tem potencial. algo especial, eu vou te apadrinhar. Então a gente sabe que o movimento Deus vai fazer, né? A gente lança a semente, Deus é quem vai dar o crescimento. Amém. Amém. Estamos já chegando ao fim do nosso papo. Hum. Ah, mas a gente falou de tanta coisa boa, assim. Eu queria, antes da gente terminar, você falou de vários momentos especiais ao longo desses 4 anos, até de antes, né, da concepção do projeto e tudo mais. Mas eu queria que você, talvez, pontuasse um momento especial que tenha marcado a sua vida ao longo desses 4 anos aí de Sons da Missão. Um é muito difícil, né? É. Um é muito difícil porque eh, são texturas diferentes, cenários diferentes, né? Uhum. Propostas diferentes, mas assim, eu acho que é algo que Deus tem assim confirmado, como um chamado meu, né? Porque assim, de fato, assim, hoje, pela misericórdia de Deus, eu recebi alguns presentes da parte de Deus, né, no sentido de desenvolvimento musical. Sim. Hoje eu estou fazendo regência no FRJ, eu fiz pós em gestão de projetos sociais, pude ter o privilégio de trabalhar com a Priscila Bonfim, que é uma grande maestra reconhecida mundialmente até, cristã, né, onde eu Uhum. cresci bastante. Então, assim, eu sinto que Deus tem me preparado em todo o tempo para honrar e engrandecer o seu nome, com a ferramenta que ele me confiou, que é a música. E assim, não tem jeito, músico é uma classe assim, né? Ah, você faz o quê? Tá, você toca o quê? Você canta o quê, né? Não adianta só falar assim, não, você tem que fazer alguma coisa. Uhum. Então eu sinto que o que Deus me entrega é para engrandecer o nome dele e testificar aquilo que ele quer fazer. Mas para além da música, né, para além do resultado ali, seja no teatro, numa apresentação, que isso já é super emocionante, né, que já é uma demonstração clara do poder de Deus, seja por meio das crianças, sabe, em vê-las tendo uma perspectiva de vida e vê-las, porque com as crianças a gente já faz um trabalho mais consolidado, a médio e longo prazo, Sim. né, e aí ver uma criança que não falava e está se expressando, uma criança que era arisca, que era irreverente, que assim, até a família disse assim: "Cara, vocês querem ele no projeto? Vai dar só trabalho pra vocês, porque assim, ninguém consegue controlar esse menino", sabe? E hoje ver esse menino tocando, orando, falando do amor de Deus na escola, porque tem um testemunho dele que foi pra escola e a professora falou alguém que era tipo um momento de artes, um momento artístico, e ele tinha levado a flauta dele. E ele não falava. Ele não se comunicava com os outros amigos, ele ficava, sabe? Nossa, E ele falou que queria tocar. Ele tocou, que os outros amigos se emocionaram, choraram, foi aquele. Então, que assim, legal. são tantos lugares que a gente vai alcançando que a gente não tem noção. Mas o que eu gostaria de destacar pessoalmente, né, nessa minha caminhada, nesse meu. É algo que Deus tem colocado no meu coração de inspirar, mentorear e acompanhar outras pessoas, sabe, na visão de multiplicação desse chamado por meio da música. Então, eu sinto que essa é a minha responsabilidade, até antes de ensinar um instrumento, fazer um evento acontecer, fazer um musical funcionar e ouvir todos esses testemunhos, é justamente ser alguém
que vá marcar essa geração na responsabilidade de cumprir a grande comissão e que ganharam esse presente de Deus que é a música, sabe? Que o que a gente vê hoje são muitas pessoas, às vezes, até bem intencionadas no reino, sabe? Mas com uma visão limitada. Sim. E não é só por uma questão de falta de interesse ou falta de despertamento. É porque não sabe mesmo, sabe? Então, os Sonhos da Missão vêm para ser, de fato, um lugar de mostrar para os músicos do Brasil que o trabalho dentro da igreja é excelente, porque é ali que é o celeiro, né? Um lugar de evangelização, é um lugar, mas o trabalho pode ser além das quatro paredes, né? Seja daqueles que vão apoiar um evento específico, como a gente tem diversos músicos aqui que nos apoiam, que nos abraçam nos eventos, sejam daqueles que vão na unidade dar aula, seja daqueles que vão na viagem missionária, seja daqueles que vão, sabe? Eu não sei como. Deus ele tem um chamado específico para cada um. Então, o privilégio que eu sinto e a alegria que eu sinto é ser hoje um canal para conciliar esses propósitos, essa nova geração. Então, assim, meu desejo é deixar esse legado. Sabe, hoje eu estou aqui, eu não sei quanto tempo eu vou estar, seja viva, seja em missões nacionais, seja. A gente não sabe, a vida é feita de ciclos. Sim. Mas enquanto eu estiver nesse mundo e Deus me confiar a música e me confirmar que é com essa ferramenta que eu devo continuar, o meu desejo é levar outros para o caminho do cumprimento da grande comissão por meio dessa ferramenta tão especial. Amém. Amém. Muito bom, amiga, ouvir você. Mas eu queria que você deixasse agora para fechar de verdade um recado, né? A gente já deixou vários convites, mas eu queria que você deixasse um recado para você que está nos assistindo. É músico ou não é músico e deseja apoiar orando, apoiar Uhum. contribuindo. Então, eu queria que você fique à vontade para deixar um convite especial aí a quem está nos assistindo. Beleza. Bom, eu acho que assim, essa minha última palavra já vem muito de encontro a isso também, né? A esse fechamento. Mas, como eu disse aqui, né? Até eu falei, se você ainda não é o nosso parceiro, você precisa ser. Né? A música, ela é uma área que é muito atacada, né? A gente sabe que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a gente sabe de todo o histórico aí, né? Do nosso inimigo mesmo, envolvido dentro desse contexto, ele sabe o poder que a música tem. Né? Então, ela é uma ferramenta, de fato, muito deturpada por ele nesse mundo. Mas o nosso objetivo é manter que ela seja uma arte que vai ser direcionada para glorificar o nome de Deus. Então, se você é músico e entende a sua responsabilidade e quer fazer parte dessa família Sonhos da Missão de alguma maneira, entre em contato conosco. Nós temos um formulário de voluntariado onde você vai preencher ali com a sua caminhada cristã, a sua parte técnica, de que local você é. Você pode atuar diretamente em um desses estados onde nós estamos inseridos: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, DF, Luiz Eduardo Magalhães e Pernambuco, né? E se você, Débora, eu sou de outra região, e Deus colocou no meu coração o desejo de começar esse projeto aqui, né? A gente tem uma Cristolândia aqui, ou a gente tem um projeto com crianças aqui associado a missões nacionais, ou eu quero iniciar o projeto Sonhos da Missão nas igrejas, como é que eu faço? Entre em contato conosco, que a gente vai poder direcionar vocês da melhor maneira possível, isso sendo um voluntário direto. Se você não é músico, mas acredita no poder de transformação e de atuação do Espírito Santo por meio da música e quer fazer parte desse trabalho, seja um parceiro orando, contribuindo. Nós temos ali o portal do PAN no site de Missões Nacionais, e se você escrever projetos, PAN, projetos, Sonhos da Missão, você pode adotar os Sonhos da Missão como seu projeto missionário. E você pode também doar, né? Eu quero fazer uma doação específica para tal projeto, instrumentos musicais. Então, assim, você pode fazer parte de alguma maneira desse movimento que Deus tem feito. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E oração, por favor, não deixe de orar por nós, porque é isso que nos sustenta todos os dias. Amém, amém. Eu vou voltar
aqui a convidar você para daqui a pouco, né? Porque a gente está aqui à tarde, às 19 horas, nós estaremos ao vivo no culto da nossa Noite Missionária na Vila Minha Pátria. Então, já deixa aqui o convite, não perde, porque eu sei que vai ser uma noite abençoadora. E eu agradeço mais uma vez a vocês que nos acompanham. Muito obrigada por participar conosco da conversa. Mais um Seja Luz Podcast terminando. Mas na semana que vem a gente volta. E semana que vem a gente já volta já em clima. Opa! Emocionei. A gente volta na semana que vem já em clima de campanha Minha Pátria para Cristo. Uhul! Então, não deixe de assistir Seja Luz Podcast às 15 horas, quarta-feira. Um Deise, abraço. Deise, Opa, desculpa. Eu só fala. queria acrescentar Acrescente. para nos seguirem nas nossas redes sociais. Boa. @Sons da Missão, tá bom? E lá você pode mandar também o seu pedido para receber o formulário para esse voluntariado, porque eu não falei qual seria o meio, né? O direct do Instagram. Boa, então você. Desculpa. E qualquer coisa, a gente entra em contato com a Missões Nacionais, a gente tem a nossa central de relacionamento, a Sim. gente encaminha também e tá tudo certo. Então, deixo aqui, muito obrigada por participar conosco mais uma vez e até mais. Tchau, tchau.